Mais novidade agora no terceiro dia do Congresso American College of Cardiology 2022, a gente tem outra análise do estudo POISE-3. A gente já falou lá no primeiro dia do Congresso do braço do POISE-3, que avaliou o uso do ácido tranexâmico em cirurgias não cardíacas, havendo diminuição de sangramento com o uso dessa medicação, que é um antifibrinolítico. Ok, mas o estudo POISE-3 ele é um estudo fatorial. É aquele estudo que consegue avaliar mais de um desfecho ao mesmo tempo. Então, um braço testava essa questão do ácido tranexâmico, outro braço testava a questão de manejo perioperatório da pressão arterial. Vê, isso é muito comum. Você está lá com o seu paciente hipertenso, usa enalapril, alguma coisa do tipo, e vai para a cirurgia. E aí fica aquele medo, se o paciente tomar o IECA, por exemplo, no dia da cirurgia, o paciente pode sangrar no intraoperatório, pode fazer hipotensão, isso pode ser ruim, pode piorar a função renal e tal. E a gente sabe que realmente hipotensão no ambiente perioperatório é muito comum, né? Mais de 25% dos pacientes fazem. Do outro lado, se você chega e tira as medicações antihipertensivas no dia da cirurgia, pode acontecer o quê? Pode dar um pico hipertensivo, né? E aí, pico hipertensivo, além de ter complicações cardiovasculares, como edema agudo de pulmão, etc., também aumentaria até risco de sangramento, né? Por estar uma pressão maior ali no vaso que foi suturado e tal. Ou seja, as duas estratégias têm riscos. O que é que as diretrizes atuais dizem? O paciente é hipertenso de longa data, etc., você dá as medicações normalmente no dia da cirurgia. Mas isso ainda ficava em dúvida em relação a que pressão a gente deve almejar no intra e no pós-operatório, né, de pacientes em geral. Alguns grupos dizem manter uma pressão média em 60 mm de mercúrio, outros grupos dizem 80 mm de mercúrio e tinham trabalhos ali respaldando as duas estratégias. Então, basicamente, essa análise aqui do POISE-3 era para responder isso. Um grupo ia almejar evitar a hipotensão, né, e com isso segurar mais os antihipertensivos, etc. E o outro grupo iria almejar evitar hipertensão, então daria as medicações de forma mais liberal. O que é que era avaliado de desfecho primário, né? Era um desfecho composto de morte vascular, de causa vascular, injúria miocárdica, AVC ou parada cardiorrespiratória, né? Basicamente isso. E o que é que foi visto não teve de diferença de desfechos cardiovasculares entre os dois grupos. Basicamente, tanto fez. O grupo que evitava hipotensão, o grupo que evitava hipertensão, deu no mesmo, né? Contudo, tem um detalhe interessante. Quando a gente vai ver, os pacientes de fato seguiram aquela estratégia, né, de não tomar a medicação se estivesse no grupo de evitar hipotensão ou vice-versa. E, na verdade, mais ou menos, né, isso variou, 2/3 só dos pacientes terminaram seguindo a estratégia que tinha sido proposta, né? Isso pode ter afetado o resultado do estudo, né? Porque uma parcela significativa dos pacientes, 30 e poucos por cento dos pacientes, não seguiram aquela estratégia, né? Ali a risca, sei lá, na hora que batia hipotensão, a equipe médica terminava ficando ali mais preocupada e atuava de forma mais enérgica, coisa do tipo, né? Ou tomava, não era para tomar o remédio no dia e terminou tomando, enfim. De todo jeito, não teve diferença de desfecho cardiovascular, né? Sempre lembrando, né, não é porque é um estudo negativo que ele não tem importância, ele coloca lá uma peça do quebra-cabeça a mais. E, de forma geral, o que é que deve acontecer? A diretriz de perioperatório da SBC saiu em 2017 dizia isso, que é para você manter os antihipertensivos no dia da cirurgia, né? A não ser óbvio, né? Se o paciente tiver hipotensão, o paciente está com pressão 70/50, você vai dar enalapril aqui antes da cirurgia? Aí não. Mas se o paciente tiver com os níveis de pressão ali ok, você vai dar sim a medicação no dia da cirurgia. Por esse trabalho, né? Não tem nada aí que a gente vai dizer, não, vamos ser mais liberais ou mais restritivos em relação a antihipertensivos. Deu mais ou menos no mesmo. As diretrizes não devem mudar por causa disso. Fica ligado, hoje a gente teve 3 trabalhos importantes de valvopatia lançados aí sobre regurgitação tricúspide, TAV, etc. A gente vai colocar para vocês o resumo daqui a pouco.